Era primavera, o tempo em que os reis saíam para a guerra. Mas naquele ano, Davi decidiu ficar. O guerreiro que outrora liderava exércitos, agora descansava sobre o conforto do palácio. Na penumbra do entardecer, ele subiu ao terraço. O vento soprava leve. As ruas de Jerusalém estavam quietas, mas então ele a viu. Lá embaixo, banhando-se na pureza da rotina, estava uma mulher. O nome dela, ele ainda não sabia. Mas naquele instante, o olhar do rei atravessou os limites da honra. Não foi apenas atração. Foi como se algo o hipnotizasse. Desejo, poder e uma inquietação no peito que ele não podia ignorar. Ele podia ter desviado o olhar. Podia ter recuado, mas não recuou. Naquele momento, o homem segundo o coração de Deus deu espaço ao homem segundo os impulsos da carne. E esse primeiro passo, silencioso, íntimo, aparentemente inofensivo, abriu as portas para um pecado mortal. E o que Davi fez a seguir marcaria sua linhagem para sempre. Mas antes de desvendar esse mistério, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para receber mais vídeos como esse. Antes do escândalo, antes da tentação, antes da culpa, havia um homem profundamente apaixonado por Deus. Davi não era qualquer homem. Ele era o pastor de ovelhas que derrotou gigantes, o jovem esquecido pelos irmãos, mas lembrado pelo céu. O mesmo que compunha salmos nas madrugadas e dançava diante da Arca da Aliança sem se importar com o olhar dos outros. Em 1 Samuel 13:14, Deus diz algo que ecoa até hoje. Procurei um homem segundo o meu coração. E esse homem era Davi. Ele foi ungido ainda menino. Viveu fugas intensas do rei Saul, guerreou com coragem e finalmente foi coroado rei de Israel. Seu reinado era um símbolo de justiça, fé e aliança. Davi não apenas falava com Deus, ele ouvia a voz de Deus. E por isso era respeitado e temido. Mas o que muitos esquecem é que até mesmo os mais espirituais podem cair. E é aí que a história começa a escurecer, porque por trás de toda luz sempre existe uma sombra. Davi não era apenas rei, ele era o rei, o homem mais poderoso de Israel. Tudo o que seus olhos viam podia se tornar seu. Bastava ordenar, e todos obedeciam. Seu trono estava firme, seus inimigos derrotados. O povo o reverenciava, seus soldados o seguiam com lealdade cega. Ele havia conquistado tudo, mas algo acontece quando um homem alcança o topo. A guerra não está mais fora, ela começa por dentro. É nesse momento que muitos caem. Quando já não lutam nas batalhas do lado de fora, mas enfrentam tentações que nascem no silêncio do coração. E foi nesse tempo de conforto, de estabilidade, de aparente paz, que Davi cometeu o seu maior erro. Porque foi no tempo em que os reis saíam à guerra que Davi ficou em casa. 2 Samuel 11:1. Ele deveria estar no campo de batalha, mas ficou. E ao permanecer, abriu a porta para um encontro que mudaria tudo. Era como se o céu já soubesse que algo estava para acontecer. Mas ninguém, nem mesmo Davi, poderia imaginar o preço que pagaria. Mas o que vem a seguir é ainda mais inacreditável. Ela não sabia. Enquanto se banhava, talvez para purificar-se segundo os costumes, talvez apenas buscando alívio para o corpo, Batseba era apenas uma mulher comum. Em um momento íntimo, tranquilo, vulnerável. Mas havia olhos sobre ela. Do alto do terraço real, Davi observava, primeiro com surpresa, depois com desejo. Ele não conhecia seu nome, não sabia quem era seu marido. Mas isso não o impediu. Ele mandou buscá-la. A Bíblia não entra em detalhes sobre o que ela sentiu. Mas a ordem de um rei não se discute. E quando ela entrou naquele palácio, a história da humanidade mudou para sempre. Samuel 11:4 diz:
E Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Foi rápido, foi silencioso, mas no mundo espiritual, um terremoto aconteceu. Naquele momento, um homem, segundo o coração de Deus, deu lugar ao homem, segundo os desejos da carne. E a mulher, que nada havia feito além de existir, tornou-se parte de um plano que ela não escolheu, mas não poderia escapar. E o que aconteceu depois chocou até os anjos. Dias se passaram, talvez semanas. O pecado havia sido enterrado no silêncio do palácio. Nenhuma palavra foi dita, nenhuma confissão feita. Davi seguiu com sua coroa, seus banquetes, suas canções, como se nada tivesse acontecido. Mas os olhos de Deus não se fecham. Então, a notícia chegou, um simples recado, frio, cru, irreversível. Estou grávida. Essas duas palavras carregadas de vida e de sentença cortaram Davi como uma espada invisível. Porque não era apenas um bebê, era a prova. O testemunho vivo de um pecado que ele tentou esconder. Um pecado que agora tinha rosto, forma, tempo para nascer, e o silêncio do palácio passou a gritar: Davi, o poeta, Davi, o adorador, Davi, o rei. Agora se via como Davi, o pecador. E o medo começou a fazer o que o arrependimento ainda não havia feito, tomar conta de sua alma. Mas em vez de se ajoelhar, ele arquitetou. Em vez de confessar, ele tentou controlar. E o que ele fez a seguir levaria sua alma ainda mais fundo. Davi tinha uma escolha. Ele podia assumir o erro, mas escolheu esconder. Podia se humilhar diante de Deus, mas escolheu manipular os homens. Urias, o marido de Batseba, estava no campo de batalha, lutando por Davi, morrendo por Israel. E era contra ele que o rei agora levantava uma trama silenciosa. Davi o mandou chamar, recebeu Urias com honra, ofereceu vinho, comida, palavras gentis, tudo com um único objetivo: fazer Urias dormir com sua esposa, para que a gravidez parecesse natural. Mas Urias era íntegro demais para cair. Ele recusou o conforto da própria casa, enquanto seus companheiros ainda dormiam em barracas em meio à guerra. Dormiu à porta do palácio. E quando confrontado, respondeu com firmeza: como poderia eu ir para minha casa, comer, beber e deitar com minha esposa, enquanto a arca de Deus e os soldados estão em tendas e em guerra? Segundo Samuel 11:11. Era como se Deus falasse através da boca de Urias, um espelho diante do pecado de Davi. Mas em vez de desistir, Davi mergulhou mais fundo. E o que ele decidiu fazer manchou o nome do rei para sempre. Davi não suportava mais a ameaça do escândalo. Ele precisava se livrar da prova viva. Mas não havia como matá-la. Então, decidiu matar quem a tornava visível: Urias. Mas o que ele fez em seguida foi de uma frieza que gela até hoje. Davi escreveu uma carta ao comandante do exército, Joabe. Nela ordenava: coloque Urias na linha de frente da batalha mais violenta. Depois, retirem-se dele para que seja ferido e morra. Segundo Samuel 11:15. E o mais aterrador é que Urias carregou essa carta com as próprias mãos. Ele levou ao comandante a sentença da sua própria morte, sem saber, e assim aconteceu. No calor da batalha, Urias foi deixado exposto, sozinho, cercado, e tombou. O soldado fiel, o homem honrado, o esposo leal, morreu não pelas mãos do inimigo, mas pela traição do rei que ele servia. O sangue de Urias agora clamava da terra. E Davi? Ele tomou Batseba por mulher, como se tudo tivesse sido resolvido, mas no céu nada havia sido esquecido e Deus já preparava o juízo. Davi acreditava que havia vencido, que o escândalo estava sepultado com Urias, que o tempo apagaria tudo, mas o tempo não apaga o que Deus ainda quer revelar. Então, Natã entrou no palácio. Ele não veio com ira, não veio com julgamento direto, veio com uma história.
Havia 2 homens numa cidade. Começou Natã. Um era rico e o outro pobre. O rico tinha muitos bois e ovelhas. O pobre, apenas uma cordeirinha que criara com amor, como filha. Mas um viajante chegou à casa do rico e, em vez de matar um de seus muitos animais, ele tomou a única cordeira do pobre e a sacrificou. Davi ouviu e se enfureceu. Esse homem deve morrer, gritou o rei. Então Natã olhou nos olhos dele com firmeza e falou as palavras que ecoam até hoje como uma flecha na alma. Esse homem é você. 2 Samuel 12:7. O tempo parou, o rei caiu. Toda a culpa, o peso, a vergonha, tudo veio à tona. Não havia mais como fugir. O trono não podia mais protegê-lo, e o que aconteceu depois mudaria Davi para sempre. Quando Davi ouviu a sentença, não discutiu, não tentou se justificar, apenas respondeu: pequei contra o Senhor. 2 Samuel 12:13. Natã então revelou: o Senhor perdoou seu pecado, mas o filho que nasceu dessa união morrerá. E com essas palavras o palácio mergulhou em luto, o menino adoeceu. Davi jejuava, deitava-se no chão, chorava. Durante 7 dias ele não comeu, não se levantou, clamava a Deus por misericórdia. Imagine um rei prostrado, o homem segundo o coração de Deus, agora quebrado, humilhado, implorando por uma segunda chance. Mas no 7º dia, o choro cessou. O bebê havia morrido. Os servos tinham medo de contar. Mas Davi entendeu e, ao confirmar, fez o que ninguém esperava. Ele se levantou, se lavou, trocou de roupas e foi adorar a Deus. Sim, adorar. Mesmo de luto, mesmo sem resposta, ele declarou: ele não voltará para mim, mas eu irei até ele. 2 Samuel 12:23. É aqui que entendemos: arrependimento verdadeiro não exige explicação, mas se curva diante da soberania de Deus. Mas a história ainda reserva um último ato, um final que poucos conhecem e que revela algo surpreendente. Então, prepare-se, porque mesmo em meio às cinzas do luto, Deus plantou uma semente de esperança, algo que poucos notam, mas que revela o coração mais profundo do Pai. Após a dor, veio o silêncio. Mas não um silêncio de culpa. Era o silêncio da reconstrução. Davi se aproximou de Batseba, não como o homem que caiu, mas como o homem que foi perdoado. E desse novo encontro, agora coberto de arrependimento e misericórdia divina, nasceu um filho. O nome dele? Salomão. Mas observe isso. O próprio Senhor mandou um profeta dar ao menino um outro nome: Jedidia, amado do Senhor. 2 Samuel 12:24-25. Sim, o fruto de um relacionamento que começou em pecado. Agora era sinal do perdão e do favor divino. E esse menino cresceria e se tornaria o rei mais sábio de todos os tempos. Aquele que construiria o templo, aquele por quem o Messias, Jesus, viria, da mesma linhagem. Você entende agora? O Deus que corrige também restaura. O Deus que revela o pecado também escreve novos começos. A história de Davi e Batseba não é só sobre queda, é sobre um Deus que transforma cinzas em propósito, vergonha em sabedoria, perda em legado eterno. Se essa história falou com você, inscreva-se agora no canal. Compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre perdão, recomeço e redenção. E lembre-se, o seu erro não é o seu fim. Deus ainda pode escrever algo novo.